Olá, pessoal. Meu nome é Maria Beatriz, eu sou professora de literatura e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a literatura contemporânea. Mas eu botei aqui contemporaneidade porque eu vou abordar um pouquinho sobre o que é, né, no caso, essa contemporaneidade aí que todo mundo fala. O que é, né, nesse caso, este que não é necessariamente um movimento literário, tá? O contemporâneo é algo que está sempre em processo de plenificação, mas que nunca se torna pleno. Quando enunciamos que alguma coisa é contemporânea, ao fim do enunciado, essa coisa já está ultrapassada. Todavia, essa relação com o muito cedo e muito tarde deixa-se entrever também uma relação com outros tempos, passado e talvez futuro. Desse modo, esse autor aí, né, o Anga Ben, ele nos dirá que, de fato, a contemporaneidade se escreve no presente, assinalando-o, antes de tudo, como arcaico. E somente quem percebe no mais moderno e recente os índices e as assinaturas do arcaico pode dele ser contemporâneo. Assim, o arcaico, tido como a origem para o filósofo italiano, participa do contemporâneo, pois, como um embrião, se desenvolve e cresce, tornando-se criança e adulto, mas mantendo a mesma essência embrionária. Então, assim, se fala do arcaico por ser uma questão que trata de coisas passadas, mas que também está presente. Mas a contemporaneidade, resumindo tudo em uma palavra só, seria o presente. Mas ainda assim é muito complexo, né? Esse termo aí que foi escolhido para atribuir o momento presente em que a gente está vivendo. Ele é um termo que, como eu disse antes, não significa que é um movimento literário. Pode ser que daqui a alguns anos se estabeleça como sendo um movimento literário, mas hoje não é. É apenas um objeto de estudo, né, de teorias e que ainda não está finalizado, tá? Mas que traz aí vários elementos do passado e algumas premissas, né, do futuro. Bom, o que é aí, no caso, a literatura contemporânea? Como eu disse, se é difícil de classificar a contemporaneidade, imagine a literatura contemporânea. Não tem como a gente ter, assim, ao certo, uma definição para o que é a literatura contemporânea. Então, a gente pega os elementos que a gente vai visualizando, né, do que está acontecendo dentro da literatura e vai atribuindo ali o significado. Também não tem como a gente atribuir um contexto histórico específico, tá? Porque não se sabe até hoje quando foi que a literatura contemporânea se iniciou, né? E também a gente não sabe ainda até quando isso vai, né? Até quando isso vai permear. É uma coisa ainda que vai ser objeto de estudo daqui a alguns anos aí à frente, e a gente só vai ter isso completamente norteado quando esses anos se passarem. Mas a gente tem aqui, né, algumas acepções que a gente fez até hoje. Então, o que é que se considera aí a literatura brasileira contemporânea, né? Que é tudo aquilo que engloba as produções que ocorreram lá no final do século XX e da primeira metade aí do século XXI, até os dias atuais, sendo marcada por uma multiplicidade de tendências. Como eu disse, não tem como a gente dizer o que está acontecendo na literatura, é muita coisa, tá? Ela reúne um conjunto de características de diversas escolas literárias anteriores, revelando assim uma mistura de tendências que irão inovar a poesia e a prosa. Ali dentro, né, da prosa a gente tem contos, crônicas, romances, novela, por aí vai. Do período.
Mas a questão é essa, que período é esse? A gente ainda não sabe qual é esse período. A gente está vivendo apenas aí focado no presente, né? E trazendo elementos aí de outras escolas para participarem deste presente, tá? E aí, esses elementos aí que eu disse que a gente vai ver muito presente nessa literatura chamada de contemporânea. Dentre esses elementos, né, a gente vai ter aí alguns movimentos, algumas referências a uns movimentos, né, vanguardistas, que são eles: o concretismo, que trabalha lá em cima das formas, né, as figuras geométricas, toda aquela coisa. O neoconcretismo, que já vai tentar trazer um sentido um pouco mais profundo, né, para essas formas aí, que são as ditas formas geométricas, que trabalham em cima principalmente da poesia, tá? O neoconcretismo já vai dizer aí que a poesia não tem que ser só forma, mas tem que ter sentido. A poesia praxis, né, que já vai trabalhar ali no fato da poesia ser viva, da poesia ter vida própria. A poesia marginal, que trabalha em cima dessa poesia que está aí à margem da sociedade, tá? E o poema processo, que vai ser um poema expresso ali através de figuras que vão ser principalmente visuais, tá? Vai trazer esse poema visual aí para a gente contemplar. Quais são as características dessa contemporaneidade? Até agora, né, pelo que se pode observar, as características são essas aqui, ó. A mistura de tendências estéticas. Então, a gente não tem uma estética, né, uma estrutura, a gente não tem nada disso, tá? Que vocês viram aí em outros períodos. É muito complexo a gente tentar situar a contemporaneidade. Não tem muito assim o que dizer sobre ela. Ainda é um objeto de pesquisa indefinido, tá? Então a gente vai ter a mistura de tendências estéticas, tudo que vocês podem imaginar está presente hoje na nossa literatura, né? É, em relação à forma, à estética, a conteúdo, tudo que vocês imaginarem, a gente vai ter aí de mistura presente na nossa literatura contemporânea, tá? Outra questão, a união da arte erudita e da arte popular. Então, a gente vai ver esse elemento aí clássico se entrelaçando com a arte popular, né? A arte street, de rua, aquela coisa mais voltada para as ruas mesmo, tá? Outra questão aí é a prosa histórica, social e urbana. Então, a gente vai ver muito essa coisa do pensamento voltado para a sociedade no geral, né? Para a história, o que aconteceu na nossa história até agora, para as desigualdades. Então, a gente vai ver muito isso como elemento aí da escrita, né? Principalmente aí dentro da prosa, do romance, o conto, por aí vai. A poesia intimista, visual e marginal, essa poesia que é mais individual, né? Vocês vão ver aí muitos autores com seus elementos, com a sua forma de escrita individual, que não tem como você dizer que fulano escreve igual cicrano, cada um vai ter um diferencial, tá? Na sua escrita. E muito visual, né? Hoje em dia não tem muito limite aí para o que se pode criar, então nós vamos ter a presença do visual muito marcante na poesia. Temas cotidianos e regionalistas a gente vai ter presente também, coisas do dia a dia. A gente tem aí, por exemplo, a Cora Coralina, que costumava escrever ali sobre seu cotidiano, né? Coisas banais do cotidiano, mas que ela transformava e dava ali altas significações para aquelas coisas do cotidiano, né?
E também ali entra o regionalismo, que cada um vai escrever acerca ali da sua região, né? Do seu estado, da sua região, das coisas que são pertinentes ao contexto histórico específico daqueles lugares. Outra questão que teremos aí é o engajamento social e a literatura marginal, como já foi dita, tá? O engajamento social que tem a ver com a busca por justiça, por melhores condições, né, de vida, mais igualdade, mais liberdade de expressão, esse tipo de coisa aí vocês vão encontrar muito, né, nessa literatura atual. E a literatura marginal, que é aquela literatura produzida por pessoas que antes não podiam fazer parte aí, né, do âmbito literário, porque antes era muito mais restrito, era uma coisa mesmo só de elite. De homens brancos, ricos, né, de famílias importantes. E era muito difícil adentrar nesse meio porque a arte literária sempre foi extremamente preconceituosa, tá? Com aqueles que vêm de fora aí desse preceito. Então, a literatura marginal vai ser um diferencial aí que vai vir, né, para tratar da arte das ruas, principalmente. Outra questão é o experimentalismo formal. A gente não vai ter uma forma específica de produção, mas a gente vai experimentar diversas formas, né? Sem restrição, tá? Vai ser tudo livre, tudo pode. Quem quiser produzir é só chegar e tá tudo certo. Outra questão aí são as técnicas inovadoras. Vamos ter aí a presença de recursos gráficos, de montagens, de colagem. Gente, essas coisas produzidas aí na internet, a partir de gráficos, né? De coisas que são mais próprias da tecnologia, que a gente não via antes nas produções literárias, a gente vai ver também, tá? Teremos também formas reduzidas como produções, que também é uma coisa super inovadora, né? Que são os mini contos, as mini crônicas, os haikais, que são esses textinhos pequenos e que vão ter significados enormes. Os haikais mesmo são inspirados lá, né? Na literatura oriental e que vieram de lá para cá e aqui já ganharam até uma nova forma, uma nova estrutura, né? Que lá, se eu não me engano, você tem que produzir 5 linhas e aqui não tem assim uma especificação, é entre 3 a 7 linhas, né? E por fim a gente vai ter aí, claro, né, sem faltar, a intertextualidade que sempre está presente em tudo hoje em dia, e a metalinguagem, que também está muito presente, né, que é a língua falando da língua, tá? A quebra da quarta parede, um livro que se autoexplica, uma poesia que se autoexplica. Isso é muito interessante, esses recursos, e hoje em dia são muito utilizados, principalmente em provas. Bom, como autores aqui, eu trouxe alguns exemplos de autores, mas, gente, não existe, não tem, assim, classificação de autores da época atual, porque hoje em dia qualquer pessoa pode ser autor, então não tem como a gente saber quantos são os autores, quem são esses autores, não tem como você saber, entendeu? É muita gente. E a contemporaneidade, ela não é só de hoje, né? De tipo assim, 2000. Ela é tudo que é produzido lá desde 1930, 60, algo assim pra cá, né? Não tem assim uma data precisa de quando começou, mas a gente considera mais ou menos isso aí, tá? Então não tem como você ter uma previsão de quantos autores fazem parte dessa literatura contemporânea. Mas o que a gente faz então para se situar em relação aos autores? A gente escolhe, né, os autores aí que são
ou premiados, ou autores que são muito famosos, né? Autores que possuem alguma relevância, que já foram citados, e a gente pode aí atribuir algumas produções a esses autores, dar algum espaço, né, para situar esses autores. Mas, como eu disse, é muito extenso, não tem como ter certeza, né, de quantos são, nem citar todos eles. Aí trouxe alguns exemplos aqui. Eu não vou adentrar nesses autores nesta aula, porque eu pretendo fazer aulas separadas, né? Continuar aqui com a aula da contemporaneidade, para poder eu me adentrar mais em alguns desses autores, porque eles são muitos, e aí, se eu for falar de todos eles, a aula nunca vai acabar, tá? Aí, como exemplo, eu trouxe a Adélia Prado, que nasceu lá, que viveu lá, né, entre 1934. O Manuel de Barros, que nasceu em 1916 e morreu lá em 2014. A Hilda Hilst, 1930 a 2004. O Carlos Nejar, 1939. A Cora Coralina, que foi quem eu citei ali, 1989 a 1985, e a Helena Collodi, né, que é 1912 a 1904. Esses autores são ali pertencentes, né, os maiores produtores aí da poesia contemporânea, né? E aqui, no conto, eu trouxe outros autores, tá? O Rubem Fonseca, o Murilo Rubião, Légua Fagundes Telles, João Antônio e o Caio Fernando Abreu, né? Eu vou destacar aqui o Rubem Fonseca, que tem um conto aí muito voltado, né, para a violência urbana, que tem uma linguagem mais ríspida também. Ele é muito consagrado aí junto com esses outros, né? O Caio Fernando Abreu também ficou super famoso, principalmente na internet, né? Com trechos de seus textos incríveis, mas que é um excelente contista também. Enfim. Bom, eu trouxe aqui um haikai do Paulo Leminski, que também é um dos grandes nomes, tá? E aqui é só pra gente fazer uma análise rapidinha para vocês conhecerem esse estilo, né? Que é o haikai. Você vê que é uma poesia bem curtinha, tem só 3 linhas, mas tem um significado super extenso, tá? E a gente pode fazer link, inclusive, com outras escolas, né? Outros movimentos literários. Olha o que diz aqui. Esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. É super curtinho, mas dá pra gente tirar vários significados, principalmente em relação à existência, né? Você vê que isso aqui é uma reflexão em relação ao existencial, né? A vida, ela é breve e eu vou morrer a qualquer momento, né? Infelizmente. Porém, a vida é uma viagem, né? A gente vai passar aí por essa vida por... É como se dissesse que a gente tem bastante tempo, mas ao mesmo tempo a gente não tem quase tempo nenhum. A vida é uma viagem, a gente vai seguir essa viagem, essa jornada, né? Mas a gente tá aqui por um breve tempo. Em qualquer momento a gente vai morrer aí. Você vê que isso lembra aí algumas questões do Carpe Diem, por exemplo, né? Que é uma das correntes aí que fala sobre a brevidade da vida, né? Vamos aqui para a resolução de questões. Eu trouxe aqui uma questão que eu e a professora Gabriela trabalhamos lá no aulão de interpretação textual, tá? Só para reforçar aqui essa questão e trouxe mais outras duas. Vamos seguir aqui. Essa questão, gente, é do Enem desse ano, tá? Bom, Leandro Aparecido Ferreira, o MC Fiote, compôs em 2017 a música Bumbum Tantan, que gerou em 9 meses 480 milhões de visualizações no YouTube. É o funk brasileiro mais ouvido na história do site. A partir de uma gravação da flauta que achou na internet, MC Fiote fez tudo sozinho.
compôs, cantou e produziu em uma só noite. Comecei a pesquisar alguns tipos de flauta, coisas antigas, e nisso eu achei a flautinha do Sebastian Bach. Conta. A descoberta foi por acaso. Fiote não sabia quem era o músico alemão e não sabe tocar o instrumento. A flauta envolvente da música é um trecho da partita em Lá menor, escrita pelo alemão Johann Sebastian Bach por volta de 1723. Esse aqui foi um texto, né, presente aí no Enem. Vamos para o enunciado. A incorporação de um trecho da obra para flauta solo de Johann Sebastian Bach na música de MC Fiote demonstra Letra A. Influência permanente da cultura eurocêntrica nas produções musicais brasileiras. Letra B. Homenagem aos referenciais estéticos que deram origem às produções da música popular. Letra C. Necessidade de divulgar a música de concerto nos meios populares nas periferias das grandes cidades. Letra D. Utilização desintencional de uma música excessivamente distante da realidade cultural dos jovens brasileiros. Ou letra E. Interrelação de elementos culturais vindos de realidades distintas na construção de uma nova proposta musical. Veja que o enunciado, ou o texto, aliás, é bem claro em relação ao que acontece, né? A gente tem um MC que é atual, tá? Que é agora, né? Compôs a música aí recentemente, em 2017, mas que foi buscar lá na internet um trecho de uma flauta, né? Um flautista tocando ali uma melodia numa flauta super antigo, né? Uma coisa mais clássica. Então ele faz uma mescla, né, entre algo atual e algo mais clássico. Não resta dúvidas que a resposta é a letra E, né? Ele faz ali uma relação de intertextualidade. Ele utiliza alguma coisa atual e pega como referência uma coisa antiga e coloca aí dentro dessa coisa atual, que é o funk, né? O funk é uma coisa bem mais atual. Vamos para a segunda questão aqui. O Cântico da Terra. Esse texto aí é de Cora Coralina, que também faz parte, né, da contemporaneidade. Vamos ver aqui. Eu sou a terra, eu sou a vida. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. Teu arado, tua foice, teu machado. O berço pequenino de teu filho. O algodão de tua veste. E o pão de tua casa. E um dia bem distante, a mim tu voltarás. E no canteiro materno de meu seio tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba. Então, texto aí de Cora Coralina presente, né? Nos becos de Goiás e histórias mais da autora. Vamos ver o que o enunciado pede aqui. No contexto das distintas formas de apropriação da terra, o poema de Cora Coralina valoriza a relação entre letra A, grileiros e controle territorial. Letra B, meeiros e divisão do trabalho. Letra C, camponeses e uso da natureza. Letra D, indígenas e manejo agroecológico. Ou letra E, latifundiários e fertilização do solo. Bom, a primeira coisa, o que é grileiros? Né? É a opção letra A aí. Grileiro, gente, nada mais é do que uma pessoa que aluga uma terra de outra pessoa para poder fazer ali o plantio, né? Então, seria a letra A ali, os grileiros e o controle territorial. Não acho que
ela esteja prezando por isso, né? Outra questão aí é a B, né? Que é meeiros. Meeiro é aquele que invade uma terra, né? O meeiro é a divisão do trabalho. Também não acho que é isso que ela tá prezando, né? Não é isso que ela tá tentando valorizar ali. Não é essa a relação que ela tá tentando valorizar. Também não acho que a letra E, latifundiários e fertilização do solo, com certeza ela não tá falando de uma coisa tão indiferente, né? Que é a fertilização do solo. Muito menos acho que ela vai estar falando dos latifundiários, né? Os grandes donos de terra. Então, restaria aqui a letra C e a letra D. Como ela coloca aí no texto de uma forma super sentimental, você vê que ela tá falando, né, de uma pessoa que tem ali o manejo da terra, mas ela tá falando de uma forma super sentimental. Então, ela tá se voltando para uma coisa mais sensível, um ponto de vista mais sensível, uma coisa mais leve, né? Uma visão que ela tem aí a respeito da natureza, né? Da natureza e daquele que é pertencente ali, né? Da natureza e tudo mais. Então, por esse motivo, a resposta correta aqui no caso seria a letra C, né? Essa visão mais sensibilizada, voltada para as questões aí da natureza, tá? Visto aí por parâmetros de uma pessoa que entende, né? Da forma como seria, mais natural, para assim dizer, né? Então, a letra C seria a resposta correta, né? A forma mais natural de vivência aí na Terra, por assim dizer. Aqui a gente já tem outra questão, que é aí do Enem também, de 2012. O textinho diz o seguinte: o sedutor médio. Esse texto é uma crônica, né, do Luiz Fernando Veríssimo. Aliás, é uma poesia do Luiz Fernando Veríssimo e é super atual também, como vocês estão vendo, tá? O sedutor médio. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. O que me dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes. Bom, então vamos para o enunciado. No poema, o sedutor médio é possível reconhecer a presença de posições críticas. Letra A. Nos 3 primeiros versos, em que juntar a expectativa de vida significa que juntos os cônjuges poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica. Letra B. Na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e no advérbio meio no verso final. Letra C. No verso e ser meio felizes, em que meio é sinônimo de metade, ou seja, no casamento, apenas um dos cônjuges se sentiria realizado, né? Letra D. Nos 2 primeiros versos, em que juntar rendas indica que o sujeito poético passa por dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher. Letra E. No título, em que o adjetivo médio qualifica o sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto e inábil em termos de conquistas amorosas. Bom, aqui ó, o sedutor médio, ele tá estabelecendo uma relação crítica, né? Com o que, gente? A letra A diz aí que tem a ver com os cônjuges viverem mais, né? Não tem a ver com isso, não é basicamente sobre a expectativa de vida que eles estão falando, né? Na expectativa de vida, de duração da vida, se eles estiverem casados, não é isso que o texto trata. Vamos para a letra E aqui, né?
No título em que o adjetivo médio qualifica o sujeito, aí ele está querendo dizer que esse médio se refere ao sujeito não ser bonito o suficiente ou interessante o suficiente. Também não é aí muito disso o que se trata o texto. É uma crítica, né, subentendida aí nesse médio, mas não é sobre a aparência física do rapaz, tá? Vamos ver a letra D. Juntar rendas significa que o sujeito tem dificuldade financeira e almeja o rendimento da mulher. Também não é sobre isso, gente. Ele não tá sendo interesseiro, ao que transparece aqui o texto, né? Na verdade, a crítica tá justamente aí, né? O que que a gente pensa quando a gente vai... Quando você não é rico e você vai casar com uma pessoa, você pensa o que exatamente, né? Você pensa que você vai juntar ali seus paninhos, cada um vai juntar seus panos, né? E vai viver ali na sua casinha, ter aquela quantidade de filho que o povo já espera que você vai ter, e ser feliz até onde se pode ser sendo pobre, né? Por assim dizer. Então não é sobre interesses, né? Não é sobre o rapaz ter interesse financeiro, né? Querer dar um golpe do baú. Não é disso que se trata o texto também. Vamos ver aqui a letra C. No verso e ser meio felizes, em que meio é sinônimo de metade, ou seja, no casamento apenas um dos cônjuges se sentiria realizado. Bom, essa poderia ser uma das alternativas, né? Poderia ser o certo, mas na verdade não tem como ser, né? Porque ele almeja se juntar a ela nesse processo de ser meio felizes. Então, não vai ser só uma das pessoas que vai ser meio feliz, né? Como eu disse, eles planejam ser felizes até onde dá para ser, devido ali à situação financeira, né? As questões sociais, a quantidade de filhos. São muitas questões que são postas e o mundo do jeito que é, a gente não tem como ser plenamente feliz o tempo todo. Então, não tem a ver com uma pessoa gostar mais e outra pessoa gostar menos. Tem a ver com a sociedade no geral, né? O que se espera de um casamento e o que se pode conseguir de fato no casamento. Então, a resposta correta é a letra B, né? Na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados. É aquela coisa que eu disse, né? Você casa e quando você casa, a sociedade te impõe muitas coisas. Você tem que ser feliz, você tem que ter filhos, você tem que ter renda, você tem que trabalhar, você tem que ter expectativa de vida. São muitas imposições, mas só que você não vai satisfazer essas imposições porque não tem como você ser completamente feliz com tudo o que a sociedade te impõe, né? Então é a letra B aí, tá, gente? É uma questão que também não vejo como ser tão difícil, mas é uma questão bem bacana aí de ser trabalhada. Por hoje é só, como eu disse, eu pretendo falar um pouco mais sobre contemporaneidade em outros vídeos e trabalhar a questão aí dos autores que eu puder trabalhar, porque, como eu disse, são inúmeros e não dá para classificá-los aqui neste vídeo, porque ficaria muito extenso, cada um tem o seu ponto de vista, seu ponto ideológico, sua forma de escrever. É tudo muito individual para eu tentar nomear em um vídeo só. Então, eu vou fazer aí alguns vídeos trazendo a escrita desses autores, as obras, as produções e fazer uma análise maior, né? Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula.